para a igreja, a todos os participantes, para nós orarmos, pedindo a Deus que ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos reunidos neste santo lugar, que não é outro lugar a não ser a Tua casa, meu Deus. Pai querido, nós queremos te louvar a Ti pela vida dos Teus filhos que aqui já se encontram, por aqueles que estão a caminho, que possam chegar em paz, e aqueles que não poderão estar, Senhor, sejam alcançados por Ti da mesma natureza, pela Tua onipresença. Continua conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Moitevo, 88, por favor aí. 88. Tá bom, Moitevo, 88 aí com um pazinho, beleza? Ótimo. Tá certo. Todos louvando a Deus, um hino bem fácil, não é? Meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela a mim, quanto eu aqui viver, eu ver a vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, leva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Bênçãos mil do Teu amor, com esplendor me cercarão. Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, maravilhas meu do Teu divino amor, com veraz louvor, fervente gratidão, leva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Diz os Teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas meu do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, leva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração.
por céu morar e descansar dos dias meus, eis viver, receberei de ti, meu Rei, teu santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, maravilhas, meu, do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, leva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. 93. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Glória a Deus. Por Jesus a trabalhar. Faz o que te manda e faça o que for preciso fazer voluntariamente. Glória a Deus. Deus se agrada do voluntário. Glórias a Deus. 93. Todos louvando comigo. Trabalho pronto para ti, cristão, e demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Pois Jesus trabalhar juntamente, fielmente trabalhar em servi-lo, que prazer. É só tu, ó crente, ó poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar juntamente, fielmente trabalhar em servi-lo, que prazer. É só tu, ó crente, o poderás fazer. De ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá nos altos céus. E o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Por Jesus a trabalhar prontamente, fielmente trabalhar em servi-lo, que prazer. É
Só tu, ó crente, ó poderás fazer dos perdidos sem a salvação. Quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, fá-los entender. Pois só tu, ó crente, ó poderás fazer por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. É só tu, ó crente, ó poderás fazer. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Peguem as vossas Bíblias. Você aí a espada. Abra no livro de Marcos, capítulo 7, de 1 ao 23. Livro de Marcos, capítulo 1, capítulo 7, do 1 ao 23. Vamos ler alternado, irmãos? Vou ler os versículos ímpares e os amados os pares. Amém? E reuniram-se em volta deles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Pode ser melhor, igreja, amém? Vamos lá, versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Muitas outras coisas há que servem para conservar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse: quem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, defendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos. Fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E dize-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Porém, vós, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem.
Pois quando deixou a multidão e entrou em casa, e os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Hein? Quantos necessitam de oração nessa noite? Em minha casa, oração, eu peço oração pela irmã Ruth, ali do Sônia Maria, são carentes da nossa oração. Vamos orar então, irmãos, levante suas mãos aí, apresenta a sua família, o seu lar, a sua casa, diante do altar do Senhor. Bondoso e eterno Deus, nós te louvamos pelas essas pessoas, ó Pai, que apresentamos agora em pensamento, levamos a nossa mente, Senhor Deus, até eles, pedimos o auxílio do Senhor, o socorro do Senhor, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que cura, o Senhor que sara, o Senhor que restaura, Senhor, as famílias, as pessoas, os teus filhos, os teus servos, ó Pai, dê condição, ó Pai, esta mulher, ó Pai, para suportar aquilo que ela não pode mudar mais. Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos o Senhor pela ação milagrosa que o Senhor já tem feito, Senhor, no nosso meio, por aquelas que o Senhor está fazendo, por aquela que o Senhor há de fazer ainda. Pai, sobre todos esses pedidos, esse clamor, ó Pai, que seja feita a tua vontade, mas nós com o coração grato, com o coração, ó Pai, diante da tua presença, temos o coração em agradecimento, porque sabemos que do Senhor vem todas as coisas boas. Senhor Deus, esses irmãos, ó Pai, que estão passando pelo leito, pelo vale da enfermidade, sustenta eles, ó Pai, abençoa a vida deles, dê longevidade e com saúde, é o que nós oramos, já lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Diga a vitória nossa, pelo sangue de Jesus. Continuando adorando ao Senhor, as irmãs Priscila e Ceci querem louvar a Deus. Cadê as servas de Deus? Onde é que elas estão? Então passou a oportunidade. Irmã Simone, você canta? Trouxe o hino? Já está lá em cima? Já? Ainda não. Mona, vamos ouvir a Mona adorar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Cante, igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Cante, igreja. Vamos adorar a Deus. Glórias ao Senhor. Pode tirar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. As ondas vêm a cada dia sobre mim. Ventos incessantes não me deixam descansar.
estou de pé. Não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe, eu quero fazer mais que apenas viver. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos, segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. As ondas tentam me desesperar, me desacreditar. Os ventos dizem que tudo isso é bobagem, e o que vale é a realidade. Mas em tuas mãos eu posso ter força pra seguir e não olhar pra trás. Só quero ouvir tua doce voz a me dizer: vem sem medo, vem. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos, segurando em tuas mãos, eu sei, sim, eu sei, não é ilusão. Pai, eu sei que os nossos sonhos são reais, e quando tudo parecer tão frio e só, me leve em teus braços e me faz descansar. Sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos, segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. Tudo bem. Eu quero andar sobre as águas. Glória a Jesus. Graças a Deus. O pastor Pedrinho, que dirige o nosso departamento de integração de novos membros, o DIN, vai dar uma palavra breve à igreja e depois o nosso coral adora o nome do Senhor. Amém, igreja? Diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus vai falar conosco nesta noite. Ele tem uma palavra especial para a nossa vida, não é? Depois de um dia de labuta, um dia de trabalho, mas nós estamos na casa de Deus para ouvirmos a sua palavra. Diga para o seu irmão: foi bom você ter vindo. Diga isso. Foi bom você ter vindo ouvir a palavra de Deus. Doutor Pedrinho. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria estarmos neste momento, neste dia, neste culto de adoração a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos
de estar aqui por este motivo tão especial. Agradecer o ministério desta igreja pela visão evangelizadora, a visão missionária. Agradecer o pastor Bittencourt, todo o ministério, que tem esta visão de Deus, a aplicação da evangelização, o despertamento para a prática da evangelização. Hoje nós estamos no segundo culto trimestral de conscientização evangelizadora. O porquê deste culto, né? Porque estamos tão preocupados com a conscientização das ações evangelizadoras, sendo que evangelizar é tudo, né? Tudo, toda a vida do crente convertido, o homem convertido, quando nasce de novo, o desejo dele é evangelizar. O desejo dele é transmitir a experiência com Cristo na sua vida. Isso já é natural. Nós vamos evangelizando por onde andamos, vamos falando de Jesus, vamos anunciando esta boa nova, aquilo que aconteceu conosco. Isso é um procedimento normal. Mas temos visto que no decorrer do tempo parece que essa chama vai se apagando, parece que isso não é mais parte da nossa vida. Mas a evangelização é muito importante para todos nós, né? Como nosso versículo de referência, que nós sempre usamos, sempre citamos, João 15:16, que diz: já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Esse versículo é uma palavra que não pode se apartar do nosso coração. Reconhecer que não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu e Ele nos nomeou. Esta prática da evangelização, esta ordem que nós recebemos, esta atribuição, nós não podemos deixar de praticar. E graças a Deus, esta igreja, esse ministério, tem se preocupado em preparar a igreja como instituição, ensinar, despertar, chamar a atenção das atividades. Porque, na verdade, o Espírito Santo já trabalha a vida de cada um de nós. Nós somos já despertados pelo Espírito Santo a evangelizar. Nós somos tocados a transmitir essa palavra de esperança, essa palavra de transformação, essa palavra de regeneração que vem de Deus para as nossas vidas e para as outras. E o Senhor nos usa como instrumentos para alcançar outras vidas para o teu reino. E nós, então, aqui na igreja de Utinga, nesse ministério, temos sido orientados a trabalhar a organização da evangelização como departamento de integração de novos membros. Ou seja, se preocupar com a prática. Se alguém quer saber o que fazer, nós precisamos ter uma resposta. Nós começamos esse trabalho do DIN, reunimos aí praticamente um ano, fazendo reuniões com a igreja, com obreiros, com Deus, sede, várias reuniões, queremos saber o que é necessário para integrar novos membros na igreja. O que nós devemos fazer como instituição, como igreja, o que nós devemos orientar como prática. E aí nós chegamos então nessa conclusão que estamos trabalhando já há algum tempo, nesses 6 pilares, 6 práticas que nós escolhemos. Não quer dizer que isto é uma regra, isto é necessário para a evangelização. São 6 práticas que contribuem para a integração de novos membros. Por quê? Essas 6 práticas são encontradas na vida de todos aqueles que estão convertidos, que estão em Cristo. Desculpa, irmão. A hora errada, né? Vai tocar. Mas, então, essas 6 práticas, como eu dizia, essas 6 práticas foi encontrada na vida de cada um de nós que servimos a Deus, que estamos na sua presença, adorando e evangelizando e interessados, né, que as pessoas venham a Cristo. E quais são essas 6 práticas? É a oração, evangelização, propriamente dito, né, que é tudo, evangelização, a recepção, o discipulado, as visitas, discipulado, integração.
Mas aí você fala, poxa, evangelização, todas as atividades, todas as ações do cristão é a evangelização. Quando eu convido alguém para cantar no coral, eu estou trabalhando a evangelização. Quando eu convido alguém para vir para a igreja, eu estou trabalhando a evangelização. Quando eu estou falando de Jesus para alguém lá no ponto de ônibus, eu estou evangelizando. Quando eu estou falando para o meu filho em casa, estou educando, eu estou evangelizando. Então a evangelização está em todos os lugares. Mas por que então é um dos pilares da evangelização? Exatamente para isso, para nós estarmos falando sobre a evangelização. O que é a evangelização? Nós, como prática, nós atribuímos o departamento dos semeadores, semeando a palavra, abordando as pessoas e oferecendo um panfleto. Mas isso não é somente a evangelização. O culto ao ar livre é uma das práticas da evangelização, mas não é só isso que é a evangelização. A evangelização é muito mais do que isso. É frequentar os cultos, é se interessar no estudo da palavra, é interessar em aprender a palavra, em ensinar a palavra. É muito amplo, mas para o DIN, nós adotamos esta prática. Definimos como evangelização essas práticas que nós vamos estar falando sobre ela durante a nossa vida. Também sobre a recepção, sobre a recepção. Qual é o papel da recepção na vida de um crente, na integração da igreja? Então temos muito que aprender sobre recepção. Aprendemos aí nas ministrações das quinta-feiras, nós para falarmos sobre esses temas, nós organizamos aí os cultos às quintas-feiras, a cada 2 meses nós falamos sobre um desses temas, Então são 12 meses do ano, 6 temas, 2 meses em cada um deles. Agora nós estamos encerrando o bimestre sobre recepção. Muita coisa aprendemos sobre recepção. Aprendemos que Jesus recepcionou o diabo no deserto. E qual foi a forma que ele recepcionou o diabo no deserto? Como ele estava preparado para recepcionar a adversidade, e muitas outras lições. Nós aprendemos sobre recepção, a importância de estarmos preparados para recepcionar aqueles que estão chegando aos nossos cultos, aquele que está afastado, aquele que está machucado, aquele que está enfermo, aquele que ouviu uma palavra e vem em busca de encontro com Deus. Nós estamos preparados para recepcionar os nossos parentes, os nossos amigos. Nós estamos preparados para recepcionar a palavra daquele que o Senhor está usando para ministrar aqui. Os nossos corações estamos preparados. Enfim, muita coisa aprendemos dentro desse tema da recepção. Estamos preparados para recepcionar. Por exemplo, visitas. Estamos preparados para visitar os encarcerados? Estamos preparados para visitar os asilados? Quantas vidas estão asiladas? Quantas vidas preciosas que outrora já serviram a Deus, hoje estão nos asilos, outros que nunca ouviram falar do Evangelho, outros que precisam ser alcançados estão lá. E nós estamos preparados para visitá-los? Estamos preparados para visitar os moradores de rua? Enfim, muita coisa temos que aprender sobre a visitação e que contribui para a evangelização, faz parte da evangelização. Quanto ao discipulado, estamos preparados para discipular? O que é discipulado? Todos os cultos é um discipulado. A escola bíblica dominical é um discipulado. Discipulado, um novo convertido. Mas nós estamos preparados para discipular individualmente? Qual é a nossa preparação? Então, enfim, muita coisa nós temos que aprender a respeito do discipulado. Mas se trouxermos as pessoas, se conseguirmos convidar as pessoas e trazer para o culto, para a escola bíblica dominical, eles estarão sendo bem recebidos, eles estarão sendo integrados à nossa comunidade e estarão sendo discipulados. E isto estará contribuindo para a evangelização. Então, irmãos, eu fico muito feliz, estou muito feliz com esse projeto, com esse ministério, que tem tido essa preocupação de estar trabalhando a conscientização da igreja, a nossa conscientização, na verdade, para que nós não nos esqueçamos que nós fomos nomeados, que nós fomos escolhidos e nós fomos nomeados para dar frutos. E é importante que isso ocorra durante a nossa vida, não só na nossa evangelização, não só naquele momento que tivemos aquela experiência com Deus, recebendo a salvação, o novo nascimento, a transformação da nossa vida, mas durante toda a nossa vida é importante que nós continuamos a prática da oração pelos perdidos, orar pelos perdidos,
visitar, recepcionar bem, evangelizar de todas as formas possíveis, em tudo aquilo que o Espírito Santo nos usar, porque cada um tem uma forma, às vezes, especial de desenvolver o trabalho da evangelização. E o Senhor tem usado poderosamente e as vidas têm sido vindo a Cristo e têm sido salvos. Eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que orem pelo trabalho da evangelização e que juntos nós possamos prosseguir na obra de Cristo, ganhando vidas para Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para Jesus, meus irmãos, Deus seja louvado. Pegue na mão aí do seu irmão, pegue na mão do seu irmão aí, pegue na mão dele, pegue na mão dele. Olhe para os olhos dele, esses olhos meigos e suaves. Amém, igreja? Diga assim: meu irmão, cada crente, um ganhador de almas, lá fora, onde os pecadores estão. Amém, igreja? Não é ganhar alma aqui dentro, não. Isso daqui já está ganho. É lá fora. Sabe quem disse isso? E.L. Osborne, um grande evangelista americano. Cada crente, um ganhador de almas. Onde? Lá fora, onde os pecadores estão. Cada crente um ministro. Na igreja primitiva, cada cristão era um ministro. Não importava a ocupação dele ali na estrutura da igreja local, mas ele era um ministro da palavra, não importava o posicionamento dele na estrutura da igreja local. Ouçamos o nosso coral. A seguir, os irmãos, o conjunto do círculo de oração lá da Vila Rica, chama de fogo. É isso mesmo, irmão pastor Roberto? Cadê o Roberto? Facho de luz, não é chama de fogo, não. É a mesma coisa. Facho de luz e chama de fogo, está tudo ali, né, pastor Luiz? Glória a Deus. Os irmãos já vêm à frente, tá bom? Depois do coral já ouviremos. Pode ficar aqui sentadinho. As irmãs lá do Facho de Luz, lá o conjunto Facho de Luz, lá de Vila Rica. Somos os nossos irmãos do coral. Estamos daqui a pouco nos conduzindo para a palavra. Graças a Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Glória a Deus.
Graças a Deus.
Glória a Deus! Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Roberto. Obrigado pela cooperação. Nosso quarteto Hebron adorando o Senhor. Depois as nossas irmãs do círculo de oração aqui da sede também ministram ao Senhor um louvor. Fica a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Por estarmos na casa de Deus, não é, meus irmãos? E vivos, né? Na casa de Deus e vivo, né? Aleluia. Pastor, tem gente morta na casa de Deus, aí só Deus sabe, né, irmão? Só Deus sabe. Vamos então ouvir o nosso quarteto. O irmão Anderson está descendo. E inclusive ele está gravando, né, Pitete? Está gravando. Eu quero aqui agradecer os internautas que estão aí online, estão assistindo este culto. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos meditando na palavra. Deus abençoe o nosso irmão Pazim, Estevão, Garcia, está aí nesta operação atrás das câmeras. Ô glória! Amém, igreja? Daqui a pouco estaremos ministrando a palavra. Vamos ouvir depois as nossas irmãs. E no momento das nossas irmãs, participaremos do ofertório, tá certo? Glória a Deus.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar agora, fazer um clamor a Deus. Você que vai ofertar, dê o melhor ao Senhor. Você que vai dizimar, agora é a hora de apresentar a Deus. Amém? Vamos então apresentar a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos, que Deus, por certo, vai multiplicar. Se você está desempregado, faça um propósito com Deus, abençoar a casa do Senhor, e com certeza Deus abrirá as janelas do céu e vai abrir portas e mais portas para você. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus, apresentamos a Ti agora as nossas ofertas. Senhor, repreenda, Pai, as 4 regiões que de repente, Senhor, fecha as portas para os Teus filhos. Nesta noite, queima pelo poder que há no Teu sangue. Deus, abre porta. Tu és um Deus que abre porta onde não tem. Todos aqueles que vão ofertar, Senhor, supla, Deus, as necessidades. Aqueles que não têm hoje para ofertar, dê condição, Senhor, para que possam também estar abençoando a Tua obra. Nós oramos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Glória a Deus. Se faz presente, queremos registrar a Yara, o irmão Rony, o evangelista Daniel, da Igreja Assembleia de Deus de Diadema. Onde estão esses irmãos? Sejam bem-vindos. O que a igreja vai dizer a eles? O irmão Daniel gostaria de louvar a Deus. Varão, no domingo, se você puder, ou na terça-feira que vem, as horas já estão avançadas, tá? Deus abençoe. Obrigado pela presença. Amém? Vamos ouvir agora a cantora Simone Lima louvando ao Senhor. Logo após, já ouviremos a mensagem. O nosso pastor diz que até 9h15 vai estar encerrando o culto. Portanto, dê glória, exalte o nome do Senhor, porque é bênção do céu para nós. Amém? Eu cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos louvar ao nome do Senhor, que o nosso Deus é bom. E o Senhor é bom e Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Talvez nem merecemos, mas o Senhor olha para nós. Porque Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão. E Ele tem compaixão de nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Este Deus é poderoso. Vale a pena servir este Deus. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, meu guerreiro. É o Deus de Israel. Este Deus está aqui e você pode sentir sua glória envolvendo este lugar. Entra agora nesta nuvem, receba mais de ti, meu Deus, e a sua vida com certeza vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arrancado em si deixa tudo novo. Quando ele ordena faz o mar se abrir. Operando ele quem pode impedir. Passeia com o crente dentro da fornalha. E no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arrancado esse deixa tudo novo. Quando ele ordena faz o mar se abrir. Operando ele quem pode impedir. Esmaga com o crente dentro da fornalha. E no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar, creia. Ele vai,
Ele vai, hoje a tua vida Ele vai mudar. Levante a tua mão e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória, igreja. Agora é só vitória. Levante as suas mãos e adore-o nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Aleluia! Agora é só vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Só vitória. Maravilha! Deus continue abençoando a irmã Simone. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias na leitura oficial. Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 7. Destacamos os versículos 7, 8 e 9. Deus está neste santuário. Diz a palavra. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Ok. Diz a palavra. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Diga, mandamentos de homens. Diga, mandamentos de homens. Ouçam-me. Porque deixando o mandamento de Deus, diga, o mandamento de Deus, diga. Diga, o mandamento de Deus. Ouçam-me. Retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Dizia-lhes, quem invalidais o mandamento de Deus? Diga, o mandamento de Deus, diga. Ouçam-me. Para guardardes a vossa tradição. Nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua palavra, temos a responsabilidade de falar aos Teus filhos nesta noite. Abre a nossa mente mais uma vez, nosso entendimento, nos ensina, nos ajuda, nos inspira, nos motiva, Senhor, nos orienta pelo Teu Santo Espírito. Falarmos a palavra que proceda do Teu trono para o coração da Tua igreja aqui presente. Edifica o Teu corpo, edifica, restaura, renova. Senhor, atende aqui o clamor dos Teus filhos e da Tua igreja nesta noite. Que haja bom grado na recepção da Tua palavra. Que haja uma boa recepção dos Teus filhos da Tua palavra. Se há alguma ação, alguma obra contrária, algum pensamento contrário, algum trabalho elaborado pelo inimigo contra a boa e perfeita exposição da Tua palavra, nós rejeitamos agora, nós repelimos agora. Nos faz, Senhor, adentrar a Teu trono, Senhor, através da exposição da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Tomai assento, meus irmãos, dando glórias ao Senhor Jesus. Diga-se mandamentos de homens, diga. E mandamento de Deus, diga. Amados, a palavra está muito clara. A expressão bíblica é clara. A diferença gritante, diferença grande entre os mandamentos de homens, note que está no plural. Os mandamentos de homens, que são, na verdade, tradições antigas, são ritos religiosos, cerimônias religiosas, encargos, no linguajar de Jesus, fardos colocados pelos homens nas costas daqueles incautos, indoutos, aqueles
de repente, não receberam ainda a orientação e o discernimento da palavra. Mateus 3, e o versículo 4, pois atam fardos pesados. Jesus fala desses mandamentos de homens como sendo fardos pesados, difíceis de suportar, e os põe sobre os homens dos homens, sobre os ombros dos homens. Porém, nem com um dedo querem movê-los. Então vejam que os mandamentos de homens são fardos pesados, são encargos, são preceitos humanos, tradições antigas. A Bíblia fala tradições dos anciãos. E com base nesta discussão que os apóstolos se reuniram em Jerusalém para tratar dessa questão, chamado cristianismo judaizante, ou seja, judaização do cristianismo. No início da igreja primitiva, existia um grupo de cristãos, judeus cristãos, que desejavam que o cristianismo observasse os ritos de Moisés, observassem a lei de Moisés. Eles queriam, nós aceitamos a Cristo, mas queremos também Moisés. Queriam continuar também com base nos ensinos de Moisés. E o que encontramos lá no livro de Atos, capítulo 15, é de que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, as 3 coisas. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Estas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Estes encargos, como disse, era o retorno ao pensamento mosaico. Era colocar o véu da ignorância. Não podemos aqui nos ater a reflexão sobre estes encargos, que este não é o foco que o Espírito Santo nos indica falar aos irmãos nesta noite, mas encargos e fardos pesados colocados sobre os homens, mandamentos de homens, tradições. Vejam que estes fariseus, escribas, que chegaram perto de Jesus, o versículo 1 diz que eles e reuniram-se em volta dele, os fariseus, alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Note que eles estavam procurando Jesus para observar se Jesus cumpria verdadeiramente a lei. Dentro destes versículos de 1 ao 23 que lemos nesta noite, nós encontramos algumas lições que passo a compartilhar com os irmãos. Esses mandamentos de homens, ainda na conceituação de mandamentos de homens, mandamento de Deus, mandamentos de homens são, no linguajar de James Strong, são proibições religiosas estabelecidas pelo próprio homem. Diga assim, proibição religiosa, diga. Estabelecida pelo próprio homem. Veja sobre o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é aquele que é baseado na palavra. Ele está estruturado na palavra, o mandamento de Deus. Verso 13. Invalidando assim a palavra de Deus, veja que o próprio Jesus fala, no versículo 13, que quem se apega a preceitos, proibições religiosas humanas, tradições humanas, tradições dos antigos, está invalidando, não dando devido valor à palavra. O mandamento de Deus é a própria palavra. Diga após mim esta frase: o mandamento de Deus é a própria palavra. Olha o que é que diz São João, capítulo 2, versículo 7, na primeira carta. Irmãos,
não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouvistes. Uma coisa é mandamentos de homens, que são tradições humanas, proibições religiosas humanas. Outra coisa é o mandamento de Deus, que está centrado na palavra, que resume-se na palavra. O mandamento de Deus é a palavra. A Bíblia diz: quem guarda, Provérbios 4:4, quem guarda o mandamento de Deus vive. Provérbios 3, e o versículo de número 13 diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento, este será galardoado. Você está nos mandamentos de homens ou no mandamento de Deus? Amém, igreja? Quem está no mandamento de Deus, levante a mão, dá um brado de glória. Aleluia! Eu estou no mandamento de Deus. Estou no mandamento de Deus porque estou no mandamento da palavra. Diga assim: eu estou no mandamento de Deus. Diga. Diga forte: eu estou no mandamento de Deus. Diga. Porque estou no mandamento da palavra. Então veja que mandamentos humanos, mandamentos de homens, são proibições religiosas. Eu enfatizo isso aqui que é muito importante. É a tradição do próprio homem. É o estabelecimento de que você tem que guardar dia. Verdade, São Paulo fala aos Colossenses, não é? Capítulo de número 3, o livro de Colossenses, diz assim: olha, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então veja que o próprio apóstolo São Paulo, ele trata também de falar a respeito dessa questão de mandamentos de homens e o mandamento de Deus. Repito, mandamentos de homens são ritos religiosos dos mais variados. De repente alguém estabelecer uma prática cerimonial, religiosa, até mesmo litúrgica, isto é um mandamento de homem. Por exemplo, alguém chega para você e diz: olha, se você não subir o morro, ou monte, né? Não é morro não, é monte. Se você não for um monte durante 40 dias e 40 noites, você não vai receber a bênção. Isso é mandamento de homem. Onde é que está escrito na palavra? Olha, se você não pegar sal grosso e espalhar nos 4 cantos da casa, você não vai receber a bênção. Isso é mandamento de homem ou mandamento de Deus? Mandamento de homem. Você não comprar a toalha ungida, você não vai receber a bênção. Se você não comprar o sabonete ungido, a água benta do Jordão, você não vai receber a bênção. Isso é mandamento de homem. E por que as pessoas acompanham essas lideranças televisivas, essas lideranças que estabelecem ritos e estabelece comandos que não tem, e mandamentos que não tem fundamento na palavra? E o povo vai avante, o povo vai acompanhando essas pessoas. Amado, o Espírito do Senhor está aqui nesta noite para nos fazer orientar a respeito do mandamento de Deus, não é? Quando Deus fala pela sua palavra, é diferente. Aliás, Ele fala pela sua palavra, Ele fala por Jesus, Ele fala pelo seu Santo Espírito, Ele fala pela palavra, Ele fala pelos seus profetas, Ele fala pelos seus vasos ministrantes, pelos seus ministros, Ele fala em sonho, Ele fala em visão de noite, Ele fala em profecia, Ele fala através de um cântico, Ele fala através de uma visão, Ele fala, Deus fala, e é por isso que nós estamos apegados ao mandamento de Deus. Pois bem, vamos seguir aqui algumas orientações muito rapidamente nesta linha.
os mandamentos de homens induzem as pessoas a se considerarem especiais, separadas dos outros. Foi o que Jesus repreendeu aqui estes judeus. A Bíblia diz, olha, do verso 1 até o 4 do capítulo 7, reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Veja que eles estavam acompanhando Jesus. Escriba é o gramateus, é aquele, no original, é aquele que tinha a incumbência de transcrever a lei. O escriba era o escritor da lei, era o doutor da lei, o homem que escrevia a lei, portanto conhecia a lei. O fariseu, a facção maior do judaísmo era o farisaísmo, não é? O fariseu, tinha o fariseu, o saduceu, tinha o essênio, eram correntes, seitas do próprio chamado judaísmo. Jesus, e vendo que alguns dos discípulos, eles acompanhavam Jesus e olhando para os discípulos, e vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, não é? Imagine, os discípulos de Jesus comendo pão, não observava este rito de lavar as mãos, que era mandamentos de homens, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não era tradição baseada na palavra, mas tradição oral. Era a tradição chamada oral, transmitida oralmente, que eles então, daqui a pouco falarei sobre isso, que eles equiparavam ao mesmo patamar autorizativo ou autêntico das Escrituras. Estes escribas e fariseus, eles colocavam a tradição oral, construída pelos antigos, no mesmo patamar de inspiração das Escrituras. E aí eles estavam observando se os discípulos estavam cumprindo. A Bíblia diz que eles não comiam, ou melhor, eles comiam sem lavar as mãos, e muitas vezes, e quando voltavam do mercado, se não se lavarem, não comem. Meu Jesus amado, e muitas outras coisas a que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Quer dizer, era um ritualismo muito superficial, um ritualismo puro, ritualismo. Eles se consideravam pessoas separadas, especiais, porque lavavam as mãos antes de comer, porque se lavavam quando voltava do mercado, e porque também lavavam jarro, lavava a cama. Não fazia mais do que obrigação, não é, irmão? Não fazia mais do que obrigação. Quer dizer, é um rito higiênico sem nenhuma finalidade espiritual. E com isso eles então observavam os discípulos de Jesus e se consideravam separados. Eu não sou como esses. Sabe, meu amado, aqui mostra orgulho e mostra também isolamento religioso. Você sabe, meu amado, que um dos problemas mais tremendos para o cristão não cumprir a sua missão evangelizadora é ele se considerar separado, isolado, especial, melhor do que os outros. Você pode dizer, pastor, explica esse negócio direito. Eu vou continuar explicando. Nós não podemos nos considerar melhores do que ninguém. Nós só temos um estado diferente das pessoas. Eu quero repetir, nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que o meu vizinho que não é crente. Eu não sou melhor do que o meu amigo que não é crente. O meu estado é diferente dele. Aí sim. Mas melhor enquanto ser humano, enquanto pessoa, as mesmas dificuldades que eu tenho, ele tem. A mesma natureza pecaminosa que eu tenho, ele tem. A necessidade espiritual que ele tem, eu tenho. A única diferença é que eu abracei Jesus, você abraçou Jesus e hoje você está marchando para os céus. Amém, igreja? Glória a Deus!
Não podemos, por causa de ritos e práticas litúrgicas especiais, que de repente construímos ao longo da nossa tradição, nos considerar melhores do que... Você sabe que tem crente que não dá nem bom dia para aquele que não é crente? É verdade ou não? Ele não dá nem bom dia. Ele chega lá na empresa dele, ele chega não olha nem para as pessoas nos olhos. Ah, vou me contaminar olhando para pecador, eu vou me contaminar. É teu olho que é contaminado, é o teu coração que é contaminado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre despoluição do coração, não é? Que Jesus fala no final deste ensinamento. Sabe, meu amado, nós não podemos nos considerar melhores do que ninguém, superiores a ninguém. Isto é arrogância, isto é isolamento religioso, e isto prejudica a nossa missão evangelizadora. Aqui está então a ideia do Jim. Eu queria que você dissesse o seguinte, diga assim: orgulho, diga, isolamento religioso prejudica a minha missão evangelizadora. Oh glória, Deus seja louvado. Eu não quero ser como aquele fariseu que dizia, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano miserável, né? Miserável que coloquei, não é? Mas ele estava dizendo deste publicano como se fosse isso. Eu não sou como esse publicano. Ele estava dizendo, isso é uma escória. Este publicano é uma escória, é um lixo. Eu não sou como esta escória, eu não sou como este lixo. Você não pode falar de forma alguma, meu amado, nunca diga isso de uma pessoa que não professa a mesma crença tua, que não tem a mesma fé que você tem. Olha, qualquer ser humano eu estou dizendo qualquer ser humano que se colocar diante de você em algum aspecto da vida dele, ele tem virtude superior à sua e superior à minha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu queria que você aceitasse esta palavra nesta noite. Nós não podemos ser orgulhosos e nos isolarmos nos nossos ritos e mandamentos, criados ao longo aí, quem sabe da tradição dos antigos. Vamos ficar no mandamento de Deus. Deus mandou amar ao próximo, Deus mandou orar pelo próximo, Deus mandou evangelizar os povos, e assim nós faremos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Oh glória! Eu vou te falar uma coisa, não fique chateado comigo. Jesus foi o homem que mais quebrou essas observâncias tradicionais desses fariseus e dos judeus. Jesus quebrou esses mandamentos de homens. Não tem homem na história que quebrou os mandamentos de homens igual Jesus. Ele quebrou os mandamentos de homens. Agora tem uma coisa: ninguém cumpriu a lei escrita como Jesus cumpriu. É diferente, tá certo? Jesus, ele quebrou os mandamentos de homens, estas tradições que isolava o religiosismo daqueles que precisavam da religião, isolavam os líderes, isolavam os praticantes da religião, daqueles que precisavam da religião. Oh, louvado seja o Senhor. Eu quero concluir este ponto dizendo, meus irmãos, sabe por que nós somos especiais? Na ótica de Tito, nós somos especiais. A Bíblia diz, levante a mão que eu quero te abençoar com este texto da palavra. Olha, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que eu sou especial? Não orgulhoso. Sabe por que você é especial e não orgulhoso? Eu disse, é porque hoje nós estamos num estado diferente. Hoje eu sou comprado por Jesus. Hoje você é comprado por Jesus. Quer dizer, Jesus nos remiu. Remir é resgatar. A minha especialidade está na redenção operada por Jesus na minha vida. Você é especial não porque você é bonzinho. Você é especial não porque você presta. Você é especial
especial porque Jesus te resgatou do lamaçal do pecado e te trouxe para a maravilhosa luz. Ô glória! Levante a mão e dá glória, crente! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A minha especialidade está vinculada à obra de redenção que Jesus operou no Calvário. Então, crente, olhe para mim menos um pouco, tá? Baixa mais a bola. Não empina tanto assim o nariz, não. Empinar nariz, nunca vi isso. Não empina o nariz, não, tá certo? Não empina, não. Você é tal qual necessitado a qualquer pecador que existe na face da terra. Eu sou necessitado. Paulo dizia, ele dizia, eu sou um dos principais dos pecadores. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Paulo está dizendo, hamartolos protos, quer dizer, eu sou o primeiro dos pecadores. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou e me colocou debaixo da sua benevolência e da sua vocação. Oh glória, tira do coração este orgulho, tira a soberba, olha para as pessoas com olhar de misericórdia, olhar de carinho, olhar de salvação, olhar de amor, e deste jeito você estará trazendo essas pessoas para os pés de Jesus. Amém, igreja? Oh glória, louvado seja o Senhor. A segunda palavra, meu Jesus já é 9:05? Oh Jesus, eu vou concluir a palavra, amém, igreja? Vocês me ouvem? Então vamos lá, não é até meia-noite, amém, igreja? Olha só, vamos lá. Olha, outra coisa que Jesus observa aqui é que os mandamentos de homens induzem as pessoas a perguntarem: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Está aqui no versículo 5-9, olha o que diz. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos? Isto é quem observa o mandamento de homens. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Imagine que eu estou vendo aquele fariseuzão de quase 2 metros, não é? Falando com a voz impostada, aquele ar de santidade, aquela capa de santidade, não é? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías. Jesus falando: bem profetizou Isaías, fariseuzão. Isaías, acerca de vós disse: hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mandamentos de homens. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, a acusação de vocês é que os discípulos não observam a lei moral. Vocês estão equiparando a tradição oral ao mesmo valor autorizativo ou autêntico, inspirativo da lei escrita. Jesus está dizendo: olha, vale mais o que está escrito do que essas tradições orais de vocês. Jesus disse isso. Jesus disse: está escrito. Diga, igreja, está escrito, diga. Olha, está escrito acerca de vós, hipócritas, profetizou Isaías acerca de vós: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus refutou aquela pergunta capciosa dos fariseus: por que os teus discípulos, eles não andam conforme as tradições dos antigos? Eles estavam então empurrando os discípulos, indagando a Jesus de uma forma maldosa a respeito da não prática, não observância dos discípulos com base na lei moral, ou melhor, na lei oral, na tradição oral. E Jesus diz que a religião da aparência não é a religião do conteúdo. Amém, igreja? Este povo honra-me com os lábios, religião da aparência.
mas o seu coração está longe de mim. Religião do conteúdo é a religião que tem o quê? Valor no coração, valores no coração, valores espirituais, mandamento de Deus assentado no coração. Você está na religião da aparência ou está na religião do conteúdo? Pergunte para o seu irmão, na religião da aparência, diga. Na religião da aparência ou na religião do conteúdo? A religião da aparência é só dos lábios para fora. A religião do conteúdo é no coração, meu irmão, é no coração. Amém, igreja? Sabe o que quer dizer conteúdo? Conteúdo é o conjunto dos valores que estão colocados num determinado recipiente. Tem conteúdo aí, irmão? Tem conteúdo? Tem valor de Deus no coração? Ou é só da boca para fora? Hein? Você dá glória da boca para fora ou dá glória do coração para fora? Amém, igreja? Então tem que ser do coração. Jesus está dizendo que adianta lavar as mãos, que adianta falar, mas o coração está distante. Eu vou te dizer uma coisa que o Espírito do Senhor me manda falar aqui nesta noite. Amados, se nós estivéssemos mais na religião do conteúdo, não é? Na religião do coração mesmo, nós teríamos muito mais gente na igreja de Deus. Nós ganharíamos muito mais almas para Jesus. Amém, igreja? O Espírito de Deus me manda te dizer nesta noite, seja verdadeiro consigo mesmo. Seja verdadeiro com seus familiares. Seja verdadeiro com seus amigos. Seja verdadeiro com seu patrão. Seja verdadeiro com seu amigo. Seja verdadeiro onde você vai. Seja verdadeiro aonde você fica. Seja verdadeiro com quem você negocia. Seja verdadeiro, seja transparente. Esta é a religião do coração, religião do conteúdo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais, se segura aí, crente, que tem mais. Oh glória. Eu ouvi hoje um pensamento, pastor Douglas. Eu vi um pensamento hoje que dizia o seguinte, olha, eu posso escolher o que desejo ser, mas eu escolho o que Deus quer que eu seja para Ele. Amém, igreja? Oh glória, levante a mão que eu quero profetizar esta palavra, crente, levante a mão. Diga após mim, diga assim, eu posso escolher, diga, o que eu desejo ser, mas eu escolho o que Deus quer que eu seja. Amém, igreja? Sabe o que é que Deus quer que você seja? Ele quer que você seja um vaso de bênção, um vaso de honra na casa dele. Show farisaísmo, show hipocrisia. Sabe, meu amado, esta palavra aqui, quando Jesus diz, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Esta palavra aqui, em vão me honram. A palavra aqui, vão, significa sem nenhum propósito. É adoração sem propósito. Adoração despropositada. Quer dizer, sem nenhum propósito. Jesus está dizendo para esses fariseus, olha, os meus discípulos não são atores, são adoradores. Eu vou repetir, Jesus está dizendo aqui para esses fariseus e esses escribas, os meus discípulos não são atores como vocês, os meus discípulos são adoradores, adoram com propósito no coração. Oh glória! E quem faz parte do dia tem propósito de Deus no coração, adora com propósito, amém, igreja? Adora com propósito, isto é maravilhoso, sabermos esta verdade. Tem propósito de Deus aí na tua adoração? Tem, irmão? Propósito de Deus na adoração. E deste modo, então, nós conseguimos estar no mandamento de Deus. Quem adora somente de lábios é uma adoração vã, portanto é ator ou atriz, tá certo? Mas quem adora com base no mandamento de Deus e saindo do coração,
ele adora como verdadeiro adorador, com propósito. Adoração tem que ter propósito. Propósito é finalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, por que aqui eu tenho que adorar com propósito? Tem que adorar com propósito porque a Bíblia manda assim fazer. O mandamento de Deus assim manda fazer. Ah, pastor, eu adoro a Deus, mas não é com propósito. Então está adorando em vão. Adorar a Deus com propósito é adorar a Deus com finalidade, adorar a Deus com foco, adorar a Deus com objetivo. A luta vem, você continua adorando. A luta vai, você continua adorando. A tristeza vem, você continua adorando. A tristeza vai, você continua adorando. A enfermidade vem, você continua adorando. A enfermidade vai, você continua adorando. É adorar a Deus acima de qualquer coisa e de qualquer circunstância. Quem recebe esta palavra, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amém, igreja? Vamos mais adiante. A outra palavra que destaco para os irmãos: os mandamentos de homens induzem a estes escolherem Moisés e não a Cristo. A partir do versículo 10, encontramos esta frase: porque Moisés disse, palavras de Jesus, porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, aí Jesus volta-se para o fariseuzão de 2 metros, né? Eu estou usando o fariseuzão de 2 metros. Diga para o seu irmão, fariseuzão de 2 metros, diga. Aleluia. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Sabe o que é que Jesus está dizendo com isso? Vocês estão invalidando assim a palavra de Deus. Invalidar é não dar o devido valor. Então eles estavam escolhendo mais Moisés do que a Cristo. Invalidando a palavra, olha, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Você quer os mandamentos de Deus, o mandamento de Deus ou os mandamentos de homens? O mandamento de homens é a tradição, e o mandamento de Deus, igreja? O mandamento de Deus é a... Diga forte, o mandamento de Deus é a palavra. Outra vez, o mandamento de Deus é a palavra. Jesus estava dizendo, vocês estão escolhendo Moisés, não a Cristo, não é? Sabe a ideia aqui? Este corban é uma oferta, é uma dedicação a Deus. Sabe o que é que Jesus está dizendo em outras palavras? É diminuir a responsabilidade pessoal por uma oferta a Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isto: diminuir a responsabilidade por uma oferta a Deus. O comentário da Bíblia, chamada Plenitude, diz assim, olha, portanto, se um homem quisesse diminuir a sua responsabilidade de cuidar dos pais idosos e inválidos, ele poderia declarar sua propriedade corbã. Quer dizer, em outras palavras mais ainda, basta ofertar a Deus que não precisa ter responsabilidade. Basta pagar o dízimo que não precisa ter responsabilidade. Basta pagar ou contribuir para missões e posso fazer o que quiser. Em outras palavras é isto, mas não é verdade. Amém, igreja? Não é comprando. Não é ofertando como que comprando o beneplácito de Deus. Comprando o beneplácito de Deus. Não é desta maneira. Você não pode de forma alguma, eu não posso deixar Jesus de lado e abraçar a Moisés.
eu não posso diminuir a responsabilidade pessoal que eu tenho em relação aos meus pais, que é uma grande orientação da lei escrita, e não da tradição oral, não da tradição oral. Então, meu amado, não basta ofertar a Deus e fazer o que quiser. Você sabe que tem gente que tem esta opinião, sim ou não, igreja? Você sabe que tem gente que coopera nestes programas televisivos, para estes programas televisivos, e para ele tem aquela sensação, eu já fiz a minha parte, estou cooperando para a evangelização. Não é isso não, meu amado. Como o pastor Pedrinho falou hoje, tudo que nós fazemos na obra de Deus tem que ter conotação evangelística, tem que ter o foco evangelístico. Não vamos trocar Moisés por Jesus nunca, não vamos trocar o mandamento de Deus pelos mandamentos de homens, nunca vamos assim determinar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, meu amado, as horas já estão avançadas. A partir do versículo 14 em diante, Jesus diz assim no verso 14: e chamando outra vez a multidão, disse-lhes, chamando, diga assim, aceitar o chamado de Jesus, diga: olha, quem está debaixo do mandamento de Deus, aceita o chamado de Jesus. E o chamado de Jesus aqui é para ensinar a respeito da contaminação. E ele dá uma orientação sobre contaminação, usando a comida, a culinária. Ele diz o seguinte: olha, o que contamina o homem, os discípulos, os fariseus, os escribas, com aquela ideia cerimonial, aquela ideia judaica, de que tinha comidas das mais variadas, não é? Limpas e impuras. Aí Jesus diz: olha, o que contamina o homem não é aquilo que ele ingere, não é aquilo que entra. O que contamina o homem não é a comida. Jesus diz aqui mais embaixo, porque a comida vai para o ventre e é expelida. A comida para no estômago. O que contamina o homem é o que sai do seu coração para fora. Isso é o que contamina o homem. Eu sei que aqui nesta noite tem coração despoluídos pelo sangue de Jesus. Eu queria que você entendesse isso, eu vou repetir. O meu coração já foi despoluído pelo sangue de Jesus. Declare isto. O teu coração já foi despoluído pela palavra de Deus. O teu coração já foi despoluído. Aí ele começa a dizer, o que contamina o homem é o que sai do coração, e não aquilo que entra em matéria de comida. E ele começa a descrever 13 situações que pode contaminar o homem que sai do coração. Maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso sai do coração do homem e mais alguma coisa, mas o sangue de Jesus tem poder. Amém, igreja? Vamos ficar com o mandamento de Deus. Fique em pé. Glória a Deus. Pastora, tá aí, faça essa oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Vamos fazer uma oração a Deus neste momento, que a palavra falou grandemente em nossos corações. Vamos sair daqui nesta noite agraciados, por esta palavra, tudo que Deus colocou em nosso coração. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por este momento maravilhoso, esta palavra em nosso coração, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor, meu Deus, ter nos dado este bocado maravilhoso, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque por meio desta palavra nós podemos, Senhor, sentir que as correntes foram quebradas. Nós podemos sentir, Senhor, que os laços foram quebrados. Nós podemos sentir e ouvir as correntes, meu Deus, que estavam matando, Senhor, foram quebradas neste momento. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou grandemente em cada coração. Aqueles que estavam atribulados vão sair daqui nesta noite livres. Aqueles que estavam presos vão sair daqui nesta noite, meu Deus, saltando de alegria.
Aqueles que estavam doentes vão sair daqui curados para a glória do teu sangue, para a glória da tua palavra. Aqueles que estavam, meu Deus, necessitando, Senhor, de um milagre, vão sair daqui nesta noite, Senhor, dando glória a Deus e ao seu nome, porque o Senhor falou e curou por meio da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Ainda em pé, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. As 3 primeiras pessoas que chegaram lá na minha barraca vão ganhar um CD. Minha banca. Vão ganhar um CD de pregação do pastor Bittencourt, a mensagem atual. São 2 mensagens, a cabeça de Moisés e andando no passo do gado. E, senhor, eu tenho aqui o CD do cantor Cícero Nogueira, eu estava vendendo a 10, ninguém estava comprando, baixei para R$5. E o DVD do pastor Bittencourt pregando em Camboriú, nos Gideões, também é R$5. Deus abençoe. Aí desvalorizou a mercadoria. Aí é mandamento de homem, viu, crente? Aleluia. Meus irmãos, nós estamos, olha, com aquela campanha, aqui está o carnê do pastor Hermes, nós vamos sortear na próxima reunião geral de obreiros, vamos sortear uma ideia, não é? Um carro, vocês sabem, para investir nas 2 construções, lá do Sônia Maria, um templo que quase 1000 pessoas, e o nosso templo da Avenida Sapopemba. Hoje estive lá, estamos na ponto de... A laje já está montada, vamos ver se a semana que vem vamos encher aquela laje. É um grande templo. Então, olha, aqui o carnê do pastor Hermes é o 114, são 10 bilhetes. Você vai concorrer? Você vai, né? A família, você também. Né? Muito bem. O pastor Rubens está... Daqui, pastor Rubens. Está com o controle, né? Que faz parte da comissão, junto com outros irmãos, pastores. E... nós queremos incentivar os irmãos, tá? Nós precisamos colher estes valores. É R$50 o bilhetinho. Você pode, com um bilhete, ganhar um carro que custa aí R$27 mil, por exemplo. É um carro 2007, né, pastor? 2007. Tá bom, eu já mostrei aí para os irmãos. Os pastores no campo estão fazendo esta campanha, não é, nos ajudando para arrecadar um pouco de recurso, para a gente investir na obra de Deus, tá? Para mim não, irmão, é para a obra de Deus. Vou deixar isso claro. Eu já até falei, vou repetir. Eu comprei um bilhete desse, R$500, 10 bilhetes. Se eu ganhar, porque tem gente dizendo, não, o pastor Bittencourt vai ganhar. Se eu ganhar o sorteio, eu vou doar para a obra missionária. Isso, já falei, se eu ganhar, você deixa, amadinha. Você deixa. Se eu ganhar, eu vou doar para a obra missionária. Isso eu já falei até para evitar qualquer tipo de conversa, né? Eu quero perguntar, só para a gente ter uma pesquisa. Sim, vai ter uma urninha, a gente vai colocar tudo isso. Quem já pegou o bilhete, levante a mão. Quem já pegou o bilhete? Poucos irmãos. Quem não pegou, levante a mão. Quem não pegou? Meu Jesus, não vai pegar, crente? Pega, irmão. Toma emprestado para o avô, para a avó, para o tio, para a tia. Não deixa de... Pastor Rubens vai estar lá na saída. Né? E quem mais? Vai lá, pastor Rubens. Fica lá na saída. Para quem procurar, o pastor Rubens está indo lá. Os alunos do curso de formação de obreiros, levante a mão. Os alunos que vieram para o curso de formação e aperfeiçoamento de obreiros. Deus abençoe. Olha, temos aqui uma relação de 50 irmãos que chegaram aqui. Mas eu queria que os irmãos, na próxima quinta-feira, aliás, sábado já teremos aula. É outra turma no sábado, mas na próxima quinta-feira teremos início das aulas efetivamente, tá bom? Deus abençoe a todos. Diga, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Pastor Aguinaldo, a bênção apostólica. Paz do Senhor Jesus, amados. Levante as mãos, curva a cabeça. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão
As ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada um de vós permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam! Encerrado em nome de Jesus. Amanhã às 19h30 começa, 19 horas, começa a palestra com as mulheres aqui. Amanhã às 19 horas. Você mandou? Mas acho que é alguém que deu um toque para ele lá.